de áudio pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Eu sou o Heitor Fredo e você acompanha o Manhã Bandeirantes em FM 85.7 pelas plataformas digitais. Você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas no nosso aplicativo Band Play. Baixe gratuitamente, tenha na palma da sua mão todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você também nos acompanha pelo portal bandmulti.com e com imagens direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Colocando ali na barra de pesquisa, você vai chegar ao nosso canal para se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o nosso sininho e assim receber em tempo real a notificação da nossa programação. No nosso canal do YouTube você também pode mandar a sua mensagem que a gente compartilha com os nossos ouvintes nesta quente quarta-feira, feriado bem no meio da semana, Dia do Trabalhador, e um dia também de muita movimentação política, pelo menos nos bastidores. Nas câmaras em si é feriado mesmo. Feriado estendido para a semana toda, mas você já sabe o que acontece no Brasil e no mundo até às 11h30 da manhã. Você também fica por dentro aqui, dentro da nossa programação. Hoje com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Gilberto Sufi e a coordenação do Gil Kleber. O Tiago Prudente, daqui a pouquinho conosco também dentro da nossa programação no Manhã Bandeirantes. Já são 27 graus nesse momento registrados em Campinas pelos termômetros do CEPAGRE. Temperatura mínima hoje na casa dos 20. Amanheceu Campinas com tempo quente já para essa estação do ano. E nós dizíamos que a previsão dos meteorologistas era para que a onda de calor, para que essa onda de calor fosse até a próxima quinta-feira, conhecida como amanhã, né? Mas vai estender um pouco mais. Se prepare, porque a onda de calor prevista para o interior de São Paulo agora segue até o dia 16 de maio. Temperaturas altas para o outono, uma área de alta pressão atuando que não deve deixar a formação de nuvens de chuva e o ar vai predominar seco, bem seco, o ar para nossa região metropolitana. Então, a gente não pode se esquecer de se hidratar, evitar exercícios físicos durante as tardes, cuidado com focos de queimada também por conta de uma época do ano em que a gente não pode descuidar da saúde. A umidade relativa do ar hoje entre 30% e 35% e assim vai se estender até o final de semana. 10h mais 4. Na madrugada de ontem para hoje, de terça para quarta-feira, foi preso pela polícia após um trabalho também conjunto com a Guarda Municipal, Miguel Rodrigo Pereira. O homem de 42 anos, suspeito de matar a adolescente Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos. É o caso da menina de Charqueada, desaparecida desde o dia 21 de abril, que ontem teve o corpo localizado, enterrado em uma área de mata no Jardim Elite, na cidade de Charqueada, muito próximo à casa onde ela vivia com a mãe, onde ela passava os finais de semana. Segundo as investigações da Polícia Civil, através da DIG, o suspeito é usuário de drogas, havia usado crack na noite do crime, tem passagens pela polícia por tentativa de homicídio e por furto. Miguel agrediu a adolescente fisicamente e a suspeita é que ele tem abusado sexualmente dela. Isso só vai ser possível saber com exatidão ou depois do depoimento que está previsto para amanhã de hoje, porque como a prisão foi na madrugada, a lei de abuso de autoridade não permite que nenhum suspeito, nenhum detido seja ouvido formalmente em depoimento no período noturno. Então, hoje pela manhã, agora com a prisão temporária de 30 dias já determinada pela Justiça e com ele já capturado, ele vai ser ouvido para saber detalhes de como o crime foi cometido. A polícia também aguarda um exame de DNA para comprovar se houve violência sexual. O mesmo DNA que vai identificar se o corpo dessa menina de fato é o de Vitória. A polícia trabalha com fatos concretos. Espera todos os laudos necessários para cravar
que o corpo é da adolescente. Mas são vários os indicativos disso. Reconhecimento por parte de familiares, a roupa encontrada na cena do crime é o mesmo vestido que Vitória vestia no momento em que ela desapareceu, segundo o registro das pessoas que conversaram com ela e das próprias câmeras de monitoramento, e ainda piercings que ela usava na língua e no umbigo que foram reconhecidos por familiares, por pessoas muito próximas à vítima. O Everton Ramos conta um pouco pra gente sobre a convicção que a polícia tem de que Miguel Rodrigo Pereira, preso nesta madrugada, é o autor do homicídio contra a adolescente Vitória. Everton Ramos. Um feminicídio que aconteceu na cidade de Charqueada na semana passada. O caso veio à tona após o desaparecimento de uma adolescente, Vitória Lohane Coutinho, de apenas 14 anos. Ela saiu no domingo, dia 21 de abril, para comer um lanche com algumas amigas e não voltou mais para casa. A polícia reuniu indícios, colheu depoimentos e não tem dúvidas de que o homem sequestrou a garota e também teria agredido ela fisicamente. Agora, laudos devem indicar se o crime também teve abuso sexual. O corpo, ou um corpo, foi localizado na cidade de Charqueada, muito próximo à casa da mãe da adolescente. Não há ainda a confirmação de que seja o corpo, porque ele estava em avançado estado de decomposição, que seja o corpo da jovem. Mas, segundo algumas características, tanto a roupa e piercings em algumas regiões do corpo, a família não tem dúvidas de que seja então da Vitória Lohane Coutinho, que ficou por 9 dias desaparecida. Agora será necessário um exame de DNA para confirmar que se trata da adolescente. Obrigado, Everton Ramos. E a delegada do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC de Piracicaba, a doutora Juliana Risse, faz um resumo do que foi essa investigação. O corpo localizado, que todos os indícios apontam que seja o corpo de Vitória, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A identificação vai se dar por meio do exame necroscópico. E a doutora Juliana Risse conta pra gente um pouco mais desse trabalho de investigação e da convicção que a polícia tinha já há algum tempo, de que embora houvesse a esperança de que Vitória pudesse estar viva, mantida em cárcere, em algum local desconhecido, a polícia, de certa forma, já tinha elementos para saber que se tratava de mais um feminicídio aqui no interior de São Paulo. No final de semana, nós praticamente fechamos a investigação, identificamos o suspeito, só que nós não tínhamos o corpo. Então nós fizemos toda uma análise de terreno, do qual seria a distância percorrida pelas câmeras que nós tínhamos, o tempo, onde a pessoa estaria, onde ela conseguiria chegar. Fechamos o perímetro que nós precisaríamos buscar, onde seria possível que esse corpo estivesse. E hoje, como vocês sabem, acho que vocês estavam até acompanhando, né, a busca a campo, quando foi localizado um corpo feminino, que eu não posso afirmar categoricamente para vocês que seja a vítima Vitória, não posso. Esse corpo vai necessitar de DNA para que seja identificado. Tal era o estado avançado de decomposição que esse corpo estava, mas tudo indica que seja essa menina, tudo indica, é a nossa suspeita. Nós também já pedimos a prisão temporária do suspeito, tá? A gente já tem identificado quem é o autor, agora temos o corpo também no perímetro que nós havíamos traçado. Então, foi isso que aconteceu, foi toda uma investigação que era necessária mesmo, que fosse feita, e a investigação ela não pode ser feita abertamente, senão a gente não chega aonde a gente tem que chegar. E hoje, realmente, toda a nossa investigação, infelizmente, eu completo aqui falando os meus sentimentos para a família, porque ninguém queria esse desfecho, mas nós já tínhamos ele como certo desde o sábado. E que nós trabalhamos todo final de semana em cima disso, então nós já tínhamos isso praticamente como certo, né? Mas infelizmente foi fechado hoje realmente com a localização do corpo, e tudo indica ser da Vitória. E a fuga do suspeito. A gente não comemora isso como uma investigação fechada, nós na verdade lamentamos que isso tenha ocorrido, mas era a nossa previsão já desde o sábado, por isso todo o trabalho desenvolvido no domingo mesmo, nós não paramos. E eu não posso falar em êxito, mas com a finalização praticamente da investigação,
com a identificação do suspeito e localização da vítima. Com muita tristeza, com pesar, que a gente vai finalizando esse trabalho, né, a princípio, caminhando já para o fim, né, com todas essas buscas, todo esse trabalho, com a sensação, claro, de dever cumprido, mas não deixando de ter pesar. Essa doutora Juliana Risse, delegada do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, na cidade de Piracicaba, onde também o delegado William Mack falou a respeito da dinâmica do crime. Claro que ainda há um trabalho pericial a ser aguardado, principalmente após a localização do corpo e a prisão do principal suspeito de praticar esse homicídio. Ao que tudo indica, ele agiu sozinho. Mas mesmo antes desse depoimento, que vai ser prestado ainda na manhã de hoje, e antes desse laudo pericial, a polícia já tem uma ideia de como foi do momento do desaparecimento de Vitória até o momento em que o corpo foi enterrado e que depois provocou buscas por toda a cidade. Miguel Rodrigo Pereira seria vizinho de Vitória e já estaria na lista dos suspeitos desde o início da investigação. Naquele momento não havia nenhum elemento para pedir a prisão, já que Vitória era uma menina desaparecida, não se tinha a comprovação de um homicídio. Mas durante as buscas, Miguel colaborou, entre aspas, se misturando à população que estava no meio do mato, em áreas de canavial, prestou depoimento absolutamente contraditório em vários momentos, e quando percebeu que o nome dele começou a circular na lista de suspeitos, desapareceu. Mas foi preso nessa madrugada e o delegado William Mack fala a respeito da dinâmica do crime já apurada pela Polícia Civil. O suspeito é do bairro. Tinham vários suspeitos desde o início, né? E a investigação ela foi bastante complexa, porque foram nos passado muita denúncia, muita informação de carros, de veículos, de moto e várias pessoas, né? E isso tudo foi demandando, né, a investigação para ir descartando isso tudo. Por isso que foram reanalisadas inúmeras vezes todas as provas, feito o perímetro, demarcado tempo, minutos, segundos, feito todo o trajeto a pé, por GPS, por drones. Então a investigação ela foi bastante complexa nesse sentido, né? Um dos suspeitos iniciais, primeiro falavam, eram vários suspeitos ao mesmo tempo. Não, todo o trabalho foi feito, os demais suspeitos foram todos descartados e no fim, desde um dos indivíduos que foi identificado o primeiro dia como um dos inúmeros suspeitos, ele é residente no bairro e próximo, inclusive, onde o corpo foi localizado. A conclusão da investigação vai demonstrar qual foi o percurso. A gente já sabe onde ela foi arrematada, a gente sabe o percurso que ela foi levada, não sabemos se ela foi morta próxima à arrematação ou onde ela foi enterrada, mas nós sabemos o percurso do autor, tanto no momento que deixou ela, como ele retornou no local posteriormente, trocando de roupa e tudo mais. A gente tem todas as informações que serão futuramente aí toda divulgada através dos relatórios de investigação e através da conclusão da investigação, que hoje, na verdade, está muito cedo para a gente concluir alguns detalhes, uma vez que nós dependemos ainda de alguma coincidência que é confirmação das provas coletadas, né, da análise das provas coletadas, inclusive na data de hoje, e também dos laudos periciais, principalmente, para realmente confirmar toda essa nossa tese. Esse delegado William Mack, do DEIC de Piracicaba, falando sobre a conclusão dessa investigação que fez com que o Brasil todo ficasse apreensivo a cada momento, a cada minuto, e com esse triste desfecho, com a confirmação da morte de uma adolescente, Vitória Lohane Coutinho, de 14 anos, ao que tudo indica pelas mãos de Miguel Rodrigo Pereira, de 42 anos. Tiago Prudente, claro que num feriado como hoje a gente queria trazer informações e a gente vai, obviamente, girar os assuntos, mas não tem como a gente não trazer a conclusão desse caso que deixou muita gente angustiada, na torcida pelo desfecho. Feliz que seria a volta da Vitória para casa, mas com a confirmação desse homicídio. Mais um caso de feminicídio contra uma adolescente, uma menina que apenas saiu de casa para comprar um lanche e foi arrebatada, foi violentada. Isso ainda vai ser investigado, mas
há grandes indícios disso, e depois assassinada por um homem que era vizinho, relativamente conhecido da família, mas que agora está atrás das grades como principal suspeito desse feminicídio. Bom dia para você, Thiago. Hoje, claro que a gente gostaria de estar falando de outras coisas, mas a notícia se impõe. Mas temos o desfecho desse caso. Quando começou a se falar desse desaparecimento, conforme o tempo avançava, acho que todo mundo tinha em mente, principalmente para a gente aqui que já está, infelizmente, acostumado a cobrir esse tipo de caso, e conforme o tempo avançava, a chance do desfecho ser esse era ainda maior. Infelizmente foi, todo mundo esperava que essa adolescente estivesse viva, mas infelizmente não estava. Mas, por um outro lado, felizmente a Polícia Civil fez um trabalho e está fazendo um trabalho de investigação que já conseguiu identificar o suspeito, ele já está preso e, sem dúvida nenhuma, as provas vão apontar, por tudo que os delegados disseram, vão apontar exatamente para a confirmação desse suspeito como autor do crime. Pelo menos ao que tudo indica. Claro que a gente tem que esperar as perícias para isso. Mas, felizmente, de um certo modo, né, Heitor? Claro que a família, nesse momento, até os sentimentos, a família dessa adolescente esperava outro desfecho, mas pelo menos tudo indica que a justiça vai ser feita, e esse é um ponto que é importante para as famílias que são vítimas de situações como essa. Infelizmente, um desfecho muito negativo, mas ao mesmo tempo o trabalho de investigação que já conseguiu avançar e dar uma resposta, pelo menos apontando o principal suspeito desse caso. E claro, agora a gente tem que aguardar o desfecho dessa investigação, mas infelizmente mais um feminicídio que a gente contabiliza na região. E o que chama atenção é que é uma cidade pequena, né? Uma cidade tranquila, e aí chama ainda mais atenção porque a gente vê como esses crimes avançam por todos os lugares, não estão apenas ligados a grandes cidades como Campinas, São Paulo, onde você tem uma concentração maior de população, né, Heitor? Exato, uma triste notícia e que desperta muitos comentários a respeito dos mais variados temas. A gente vê principalmente as pessoas nas redes sociais, das publicações que a gente tem do portal Bandmulti, das outras plataformas digitais e também de outros veículos, obviamente tristes, destruídas com essa história, mas também muita gente comentando que não deveriam deixar uma menina dessa idade sair de casa. O mundo está muito perigoso, a gente tem que tomar um cuidado. Eu sei que esse é um cuidado, esse tipo de comentário é de quem se preocupa com a vítima, de quem muitas vezes é pai, é mãe, é avô, é avó. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não inverter o eixo mais uma vez, algo que às vezes acontece com frequência. A culpa não é da menina de sair de casa numa cidade tranquila como Charqueada, com baixíssimo índice de violência, para comprar um lanche e um sorvete. A gente não pode inverter o ponto em que o bandido fica solto e a gente fica preso. Embora essa seja uma frase que está se tornando muito comum, porque é uma realidade, a gente com medo, preso dentro de casa, a gente não pode achar normal e inverter no sentido de se a menina não tivesse saído, ela não seria vítima desse crime. O criminoso é o assassino. O criminoso, ao que tudo indica, é o vizinho, Miguel Rodrigo Pereira. E muito possivelmente ele cometeria esse crime, se não contra a Vitória, contra alguma outra mulher, contra alguma outra adolescente. Poderia invadir uma casa, poderia encontrar na saída da escola, enfim. O criminoso é que é o ponto principal dessa história. Entender o risco que ele já oferecia para a sociedade, se ele tinha esse histórico no mundo do crime, se ele já apontava qualquer indicativo de que ele poderia fazer uma mulher refém, e como a sociedade às vezes convive com pessoas que gritam na nossa cara que estão prestes a cometer crimes. E que às vezes a gente não dá atenção, a gente não leva a sério, as autoridades não podem de alguma maneira trabalhar por conta da lei, por força de alguma outra situação. Então, só para a gente tomar esse cuidado de não dizer quem mandou eu deixar a menina sair de casa. Ela não foi para uma festa proibida para menores de 18 anos, ela não estava indo para um bar, para um boteco, ela estava indo comprar um lanche.
e ali ela foi vítima de um feminicídio. É algo que eu vejo cada vez com mais frequência. Na tentativa de proteger, às vezes a gente perde a noção de que não é se prendendo em casa que a gente vai resolver os problemas da sociedade, Thiago. Para compreender exatamente o que é o errado. Quem é o errado nessa história, Heitor? O assassino. É o criminoso. Exatamente. Não é a criança, o adolescente. E nesse caso específico, a gente está falando de Charqueada. Uma cidade, eu não sei nem quantos mil habitantes tem 17 mil habitantes. Uma cidade tranquila, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade onde as pessoas estão acostumadas a sair, onde as crianças provavelmente frequentam a rua, né, Heitor? Que é muito natural. Quando você vai fazer reportagem em cidades pequenas, você vê isso. Então, não tem culpa na adolescente, não tem culpa nos pais. O único culpado nessa história é o assassino. E se ela estivesse em outra cidade, o único culpado também seria o assassino. Se ela estivesse em outra situação, o culpado também era o assassino. A única pessoa culpada é o assassino. Se ela saiu para comprar um doce, se ela tivesse ido num bar, onde é que ela tivesse ido, quem cometeu o crime foi o assassino. E quando a gente começar a colocar isso na nossa cabeça, isso vai mudar. Por exemplo, Heitor, faz um tempo, aqui na região onde eu moro, aliás, na capital paulista inteira, tem muito assalto de celular, sabe? Que o motoqueiro chega e assalta as pessoas. Sim. E aí, uma pessoa comentou comigo, falou assim, mas as pessoas ficam bobeando na rua com o celular na mão. Aí eu olhei, eu ouvi aquilo, aí deu, sabe quando você para raciocinar? Eu falei, olha, eu acho que o problema não são as pessoas com o celular na mão. O problema são os criminosos assaltando as pessoas. A culpa não é das pessoas que estão com o celular na mão. A culpa é que tem criminosos na rua cometendo esses crimes. A culpa é do Estado e não consegue uma política de segurança pública eficaz. Ou eu estou doido? Parece um caso simples, Heitor, mas eu sem dúvida você já deve ter ouvido isso em alguma situação. Isso sem falar nos crimes contra as mulheres que sempre tentam inverter dizendo Isso da roupa que estava usando. Será que não provocou? Isso é preconceito, né? Isso é preconceito puro, né? E só pra gente não perder esse senso de quem é o bandido na história. Claro que cuidados a gente tem que ter sempre, mas há uma diferença entre o cuidado e a inversão do eixo. A Vitória apenas saiu de casa para comprar um lanche. Ponto. E aí, dizer que a mãe não deveria ela ter saído numa cidade como Charqueada é algo que preocupa pela forma como a gente está vendo a sociedade como um todo. 10h24, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente gira as informações desse 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, com a presença daqui a pouco do presidente Lula em um evento na capital paulista, que é considerado o maior do país neste dia 1º, e também os bastidores em Brasília. Não tem sessão hoje, não tem sessão amanhã, não tem sessão sexta-feira. Não teve sessão a semana inteira, né? Mas nos bastidores eles estão trabalhando, porque a desoneração da folha está em pauta, a aprovação do PS ontem aconteceu no Senado e tem atualização também sobre o quinquênio do Judiciário. Continua a defesa do... O presidente do Senado continua defendendo com unhas e dentes que não vai custar nada mais para os cofres públicos. A gente traz esses e outros destaques na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, inicia nesta quarta-feira, 1º de maio, a Operação Inverno 2024, que é o serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua em Campinas, por meio do SOS Rua. O início das operações dessa quarta-feira será às 6 horas da noite. A ação se estende até o dia 30 de setembro. O serviço SOS Rua funciona durante a Operação Inverno de domingo a domingo em Campinas, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã à meia-noite e nos finais de semana e feriados, das 6 horas da noite à meia-noite. Caso alguma pessoa veja um morador em situação de rua necessitando de abrigo em Campinas, pode acionar o serviço pelo número 19 3253 4512 no período do dia. E a partir das 6 horas da noite, a equipe pode ser acionada pelo WhatsApp 19 99984 6496. O objetivo é abordar essas pessoas e, se elas aceitarem, encaminhá-las aos serviços da Rede de Proteção de Assistência Social e de Saúde do município. Caso não aceitem, são ofertados cobertores para passar a noite. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos. Estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redditor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redditor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em reddor.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas 28 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas com muita coisa funcionando em Campinas. Expediente praticamente de um dia útil, de um dia normal. E para quem tá de folga, para quem vai curtir esse feriado, mas muita coisa mesmo funcionando. Por exemplo, as feiras noturnas estão hoje sendo realizadas normalmente. Vão ser realizadas das 5 às 10 da noite. As feiras livres também, até meio-dia. Se quiser, acordou mais tarde hoje, está de folga, comer aquele pastelzinho de feira. Feira não tem feriado, né? Feira conta, né? Mas, por exemplo, a equipe da Sanasa está com equipe de plantão para reparos emergenciais, para a situação de execução de emergência. Os parques e bosques estão todos abertos em Campinas hoje. Inclusive no portal bandmulti.com você tem a lista completa de quais são esses parques, quais são esses bosques. O mesmo vale para a Torre do Castelo, que tem previsão de visitação até meio-dia, depois um intervalo de meio-dia a 1 da tarde, e daí das 13 até as 5 da tarde você pode também visitar a Torre do Castelo. Eu nunca subi na torre, você acredita? Nem para fazer reportagem. Sério? Você nunca subiu? Nunca subi na torre. Tudo que eu fiz foi ali no pezinho. Chamadas, entrevistas, imagens, mas lá no alto eu nunca subi. Daí uma... É legal, tem uma imagem legal da cidade de Campinas. Tem um prédio lá que atrapalha no balão lá, que dá uma atrapalhada para ver um canto lá. Não sei quem é que deixou construir um prédio ali, sendo que tem ideias geniais de quem monta os zoneamentos da cidade. E aí não dá para ver uma parte, mas o restante dá para ver, é bem legal, assim. Não é um negócio enorme de alto, mas é um passeio que vale a pena para quem quer conhecer um pouco mais de Campinas. Hoje o mercado de flores da Ceasa está funcionando até 1 hora da tarde, assim como o hortifruti, o mercado dentro da Ceasa, mas o mercadão municipal hoje está fechado. Hoje não abre por conta do feriado. Feriado marcado no estado de São Paulo por várias festividades, atrações musicais, as festas do trabalhador. A maior delas acontece na capital paulista com a presença de autoridades. Por exemplo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que ontem
em rede de rádio e televisão, falou a respeito do dia 1º de maio, falou do que tem sido feito, segundo ele, pelo Ministério, com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foi divulgado pelo Ministério nesse pronunciamento. Segundo o ministro Luiz Marinho, nos primeiros 3 meses de 2024, o Brasil gerou 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. E nesse evento também é esperada a presença do presidente Lula, que chega em instantes à capital paulista, onde está a repórter Olivia Freitas, em frente à Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, local marcado para esse evento de hoje, em 1º de maio. Bom dia para você, Olivia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Pois é, o Lula, como sempre, a presença mais aguardada por aqui. O presidente deve participar do evento entre 12h e 1h da tarde. Isso segundo a agenda oficial dele. A previsão é que ele chegue a São Paulo, venha direto aqui para a Neoquímica Arena, que é a casa do Corinthians, na zona leste da capital paulista, participe do evento e, na sequência, já volte para Brasília novamente, onde ele tem um encontro no final da tarde com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. É a participação mais esperada aqui no evento, claro que este ano, como a gente já falou, acontece aqui no estádio do Corinthians. Lula deverá destacar, entre outras coisas, os avanços do governo na geração de empregos, inclusive no primeiro bimestre desse ano, como já tem sido divulgado pelo governo, com um aumento de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado, além dos resultados na economia. Além do presidente, também são esperados por aqui o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, das Mulheres, Cida Gonçalves. Depois do ato político, que acontece com a presença das principais centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical e outras centrais que, mais uma vez, fazem esse evento tradicional unificado aqui em São Paulo, haverá shows para os que estiverem aqui nesse dia, olha, pessoal, de calorão, viu? Participando do evento. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Olivia Freitas. Bom trabalho para você, para toda a equipe da Band. E no âmbito estadual, o governador Tarcísio de Freitas anunciou hoje o novo salário mínimo paulista para 2024. O valor deverá ficar em R$ 1.640, com reajuste acima da inflação pelo segundo ano seguido e o aumento acumulado de até 27,7% em relação ao piso estadual de 2022. O governador Tarcísio enviou a proposta à Assembleia Legislativa ontem, com o valor de 16,1% acima do salário mínimo do governo federal, que é estabelecido para esse ano em R$ 1.412. No âmbito nacional, tem a previsão para o ano que vem do aumento do salário mínimo, mas esse reajuste do Estado já é pensando em 2024. A proposta do governo para 2025 é de R$ 1.502 de salário mínimo como piso nacional. Na declaração do governador, inclusive, foi falado para os deputados estaduais, ele afirma que desde 2023 a gestão estadual tem o compromisso de promover mais dignidade para a população e o aumento na remuneração tem impacto direto nesse propósito. O piso estadual, R$ 1.640, é 5,8% mais alto que o valor estabelecido desde junho de 2023. 1º de maio é a data em que os governos fazem esse balanço e sempre tentam olhar para o copo meio cheio. Tanto no governo federal, apontando um aumento na contribuição de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, com a criação de novos postos de trabalho, e do governo estadual agora falando em reajuste e aumento do salário mínimo. Se todo dia fosse um 1º de maio para o trabalhador, tava bom, porque parece que só lembram das necessidades do trabalhador num dia desses, ô Tiago? Exatamente, né? Se todo dia fosse 1º de maio, talvez a gente teria melhores condições aí para os trabalhadores brasileiros. Claro que, sem dúvida, é um dia que ainda mais em um ano eleitoral, a gente tem que colocar isso, é muito claro, ainda mais em um ano eleitoral, esse dia serve principalmente como um dia para mostrar o que o governo federal, os governos estaduais aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão fazendo para os trabalhadores. E principalmente são ações para trabalhadores CLT, né, Heitor? Você observa, para quem tem carteira assinada. Basicamente são medidas para trabalhadores CLT. Por quê? Porque são a maioria hoje no país que tem estabilidade financeira
E a maioria, e aí é um número muito interessante, Heitor, CLT é a maioria dos eleitores. Porque entre os trabalhadores informais, muitos não votam. E, inclusive, a abstenção, principalmente na eleição, está ligada a esse público. Eu vi uma pesquisa realizada uma vez pela Datafolha que falava isso. E então há sempre uma atenção especial dos governantes com essa data. Claro que o evento das centrais sindicais aqui em São Paulo já é tradicional, a presença do presidente Lula também já é tradicional, ele sempre participa desses atos que já foram realizados na Paulista, depois no Pacaembu, agora está sendo realizado na zona leste de São Paulo, extremo leste, né? Porque Itaquera já é lá na ponta, é longe. Então você tem aí esses movimentos sendo realizados. Inclusive, o convite foi feito para que o governador Tarcísio e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, participassem desse evento. É claro que eles declinaram. Por quê? Porque a gente está num ano de eleição. E aí o governador Tarcísio tem a pressão dos bolsonaristas para não aparecer ao lado de Lula. E o prefeito Ricardo Nunes não vai dividir o palco com o Guilherme Boulos, né, Heitor? Que deve estar no evento e ainda correr o risco de ser vaiado. Então fica nessa situação aí. Mas a gente tem esses eventos sendo utilizados principalmente politicamente nesse ano eleitoral, e aí todo mundo querendo apresentar o que fez para o trabalhador. Mas ainda assim, são avanços pequenos ainda. A gente precisa colocar isso na ponta do lápis. O nosso salário mínimo ainda é muito baixo. A gente tem uma política de valorização do salário mínimo e esse é um mérito dos governos petistas. Aqui não adianta, você pode dizer que não, você pode não gostar, pode gostar, mas esse é um mérito dos governos petistas, a política de valorização do salário mínimo, mas ele ainda é muito longe daquilo que é ideal. Se eu não estou enganado, o Diese aponta que o salário mínimo ideal hoje seria acima de R$6 mil para uma família viver tranquilamente. Então a gente está bem distante, né, Heitor? Exato, muito distante. O ouvinte participa conosco nesta manhã de feriado, 1º de maio, o Marcos Silva Bedin de Hortolândia, desejando parabéns, mandando os parabéns aos trabalhadores brasileiros pelo seu dia. O Edivalmir Massa, bom dia, Heitor e Thiago, ainda estou censurado? Você nunca teve censurado, Edivalmir, a gente só não consegue acompanhar 68 mil mensagens que você manda durante todo o programa, mas a gente vai pensando as opiniões aqui, trazendo ao longo da sua participação, ao longo da nossa programação. Ele pergunta, o Grito dos Excluídos vai ter em Campinas? O Grito dos Excluídos é no dia 7 de setembro. Veja só, nos Estados Unidos não tem comemoração do Dia do Trabalho e, pasme, o meu filho conversou comigo no domingo e disse, pai, estou precisando de gente para trabalhar e o salário é de $150 por dia e não encontro. Enquanto isso, a muriçoca faz 70 mil vítimas na cidade, está falando da dengue, e ontem foram registradas mais 2 mortes em Campinas. Vamos falar a respeito disso. Aplaudam o presidente Lula. Heitor, se chamar o Lula de genocida é crime. Você chama do que quiser, Edivalmir, eu não estou aqui para ser advogado de ninguém, mas neste programa você nunca ouviu nenhum presidente, nem atual nem anterior, ser chamado de genocida em nenhum momento. Se a provocação for para a gente, ela simplesmente não surtiu efeito. Mas obrigado pela participação, obrigado por estar acompanhando a gente. Você não está censurado nunca, Edivalmir. Só não dá para colocar no ar todos os comentários que você faz, porque alguns aqui, inclusive, são bem pesados. Agora, 10 horas e 40 minutos, tem mensagem de áudio chegando também, mas antes, diga, Thiago. Não, tô vendo aqui, porque aqui no condomínio tem um pessoal na academia, um pessoal na piscina, né? Aproveitando o feriadão, né? Quem tá de folga, né? E aí eu fiquei pensando, o que você acha desse movimento que tá tendo pelo mundo de 4 dias de trabalho e 3 dias de folga? Pelo menos as primeiras experiências têm provado que os trabalhadores têm aumentado a produtividade, né? Que eles trabalham um pouco mais nos outros dias e folgam 3 dias. O que você acha dessa proposta, Heitor Fredo? Pensando só no nosso umbigo? Impossível. Não, mas as empresas estão ganhando também. As pesquisas que estão sendo realizadas mostram que a produtividade dos funcionários aumentou comparado aos 5 dias de trabalho. Pensando só na nossa profissão, a gente teria que combinar com a CBF, com a Federação Paulista, para não ter jogo de final de semana. Precisa combinar com todo mundo de não ter nenhuma ocorrência nos finais de semana. Para a gente não funcionaria, isso é fato. Para as outras categorias, eu acho que ainda vale muito estudo, mas me parece um pouco distante de isso acontecer na prática.
Porque na realidade as pessoas elas não têm 5 dias, né? Tem muita gente que trabalha 6 dias por semana. Os sábados, para a grande maioria do trabalhador, é um dia útil, pelo menos metade dele. Então, reduzir para 5 já seria uma mudança na vida de muita gente. Reduzir para 4 eu acho que é uma utopia muito distante de acontecer, embora esses resultados estejam sendo aparentemente bons para as empresas. Mas, na prática, o que o dono do capital quer é o máximo possível de dias trabalhados ali dentro da carga horária. Eu duvido que vá para frente. A gente não consegue discutir coisas básicas dos direitos trabalhistas, o que dirá a redução da jornada de trabalho para 4 dias, Thiago. É que eu tava olhando as pesquisas, né? E aí a gente vê que são empresas gigantes já que estão apostando nessa tendência, né? E chamando de dono do capital, porque a gente está no capitalismo, né? A gente vê que talvez quem é o dono do capital pequeno tenha essa visão. Quem é o grande dono do capital tem uma outra visão e está implantando isso. E aí tem um item da pesquisa, essa pesquisa está sendo realizada na Europa, agora está vindo para a América do Sul para ser testado aqui, já está sendo testado em algumas empresas. Demonstrou, Heitor, que o trabalhador, porque não é uma folga, por exemplo, domingo, sábado, domingo, segunda, é o fim de semana, mais uma folga durante a semana, que pode ser na quarta-feira, por exemplo, as empresas vão intercalando. O trabalhador, naquele dia útil que ele tem, Heitor, ele consegue aproveitar os serviços que ele não consegue aproveitar no fim de semana, porque estão fechados. Então há também um aumento no movimento econômico do país. É uma coisa a se pensar, porque, por exemplo, quem trabalha de segunda a sábado não consegue frequentar alguns serviços que estão abertos apenas de segunda a sexta, concorda comigo? Sim. Então, é uma tendência, parece que é menos trabalho, mas na verdade são engrenagens que vão se montando. Acho que o mundo vai discutir isso daqui para frente, até porque a geração que está chegando no mercado de trabalho, e esse é um ponto importante quando a gente fala do dia do trabalhador, essa geração que chega agora, e muitos especialistas têm apontado isso, não quer mais trabalhar grandes jornadas com baixas remunerações. Então, é uma mudança de gerações, da Baby Boomer, da geração Z, Y, GYH, e vai por aí, da Millennial, para essa geração, essa última geração, ela não quer mais trabalhar grandes jornadas. Tanto que, conversando com o responsável por RH de uma reportagem que eu fiz há uns 2 meses, ele disse o seguinte: essa nova geração também não quer ser chefe, Heitor. Não quer ser chefe. Se oferece para ser chefe, fala, não, muito obrigado. Aí você pergunta, por quê? Porque eu não quero trabalhar mais para ganhar apenas um pouco mais. E aí ele fala, eu prefiro ter o meu tempo de lazer. Então é uma mudança que vem com a nova geração e que as empresas vão ter que se adaptar. Então a gente deve ter muitas mudanças no mercado de trabalho daqui para frente. Claro que essas mudanças atingem principalmente os cargos, os empregos com mais altos salários. A base da pirâmide ainda está muito distante de ver essas mudanças acontecerem. A gente tem que dividir isso também, porque nem sempre a realidade de um trabalhador é a realidade do outro. Quem está lá nos salários, nos cargos que ganham mais, tem uma realidade. Trabalho em escritório e tal. Quem está na base da pirâmide, com salário mínimo ou salários ainda pequenos, tem uma realidade completamente diferente. Então tem que fazer essa divisão, porque nem na relação de trabalho todo mundo é igual, né, Heitor? Lógico que não. Uma coisa é um garoto de classe média alta que sai de uma faculdade ou está cursando uma faculdade, negociar numa empresa, administração, enfim, qualquer outra área, algo do tipo, quero trabalhar remoto, fazer home office. Aqui, chato pra caramba. Fala pro peão da fábrica se ele consegue chegar no chefe dele e dizer que, olha, eu preciso de uma folga amanhã por um motivo X. Vão pedir 250 exames. Não é tão simples como muito se previa ou muito se prometia com as mudanças trabalhistas, mas existem camadas diferentes de como é a negociação de um funcionário para um patrão. Depende muito da área e depende muito também da boa vontade de cada um desses setores. Da visão da empresa também, né? Exato, exato. Não, é muito difícil você prever isso como uma lei, como algo determinado e acreditar que isso vai ser cumprido,
num país que ainda tem quase todos os dias denúncias de trabalho análogo à escravidão. Agora, essa mentalidade de gostaria de trabalhar pouco para ganhar muito, ela pode ser não só dessa geração, mas também de uma certa categoria profissional. Ontem, a Comissão de Segurança na Câmara Distrital no Distrito Federal, que é o equivalente à Assembleia Legislativa do Distrito Federal, tinha uma reunião, era um dia útil, dia de trabalho, o feriado é hoje. E a comissão se formou e teve essa sessão. Eu vou trazer para você a sessão na íntegra a partir de agora. Mas calma, não vai durar muito tempo não. Boa tarde a todos. Às 14h33, com a graça de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança e, como não há quórum regimental, eu declaro encerrada a presente reunião às 14h33. 20 segundos de sessão, Thiago Prudente. Com a graça de Deus, você tá entendendo? Eu declaro aberta às 14h33 e encerrada às 14h33. Eu entro 2h30 na TV. Posso entrar 2h30 e 2h31 falar está encerrado claro. No expediente por falta de quórum? Tenta a sorte. Ah, meu Deus, esse país parece uma piada, né, Heitor? É um negócio surreal, né? E aí a gente tá falando do serviço público, né? Sem dúvida nenhuma. E aí é pior ainda, porque parlamentares eleitos, né, Heitor? Que é um negócio surreal. E ontem na Câmara, aliás, no Congresso, no Senado, muitos senadores de home office, né, Heitor? A maioria. Voto à distância. Então, assim, é um negócio surreal. Ou a gente começa a olhar isso e olhar para o Congresso Nacional como servidores públicos que tem que bater ponto, ou o negócio vai ficar difícil. É que nem aquela história, lembra aqui da Câmara de Campinas, sobre 13º e tal, benefícios à la CLT, lembra que teve aqui a discussão? Sim. A gente falou, então eles vão cumprir as regras como um CLT cumpre? Aí ninguém falou nada, né? Aí ninguém quer saber, né? Então acho que é basicamente isso. E é um tapa na cara de qualquer trabalhador desse país, né? Seja ele ganhando um alto salário ou um baixo salário, seja ele um trabalhador da área privada ou da área pública também, é um tapa na cara de quem está todos os dias lá, no mínimo 8 horas. A comissão durou 20 segundos. 20 segundos. Tiveram a cara de pau de abrir a comissão. Era melhor nem ter feito essa sessão, né, Heitor? Finge que não foi ninguém, né? Porque os poucos que apareceram lá, eu acho que também, de certa forma, quiseram expor um pouquinho os colegas, viu? Do tipo, olha, eu tô aqui, o senhor tá aqui, o nobre deputado está ali, mas a grande maioria não está, porque acaba virando meme, né? Você abrir a sessão às 14h33 e encerrar às 14h33 por falta de quórum, mostra um pouco dessa política brasileira. Mas ontem, como o Thiago... Amanhã o Heitor vai abrir o programa, 10 da manhã, amanhã Bandeirantes está no ar. Por falta de quórum, a gente fica por aqui. Vem aí o esporte. Tchau! Jamais abandonaria nossos queridos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai participar, vai trazer a participação de mais ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Mas já que o Thiago tocou no assunto, a Carolina Vilela está chegando com reportagem sobre o que foi a sessão de ontem, em sua maioria com os senadores remotamente votando a respeito do PES. Tem novidade, o Senado aprovou o projeto de lei que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, e tem avanço também quanto ao quinquênio dos juízes, do Judiciário Brasileiro. Conta pra gente um pouco como foi essa noite véspera de feriado. Pelo menos projetos adiantados avançaram em Brasília. Oi, Carolina. Oi, pessoal. Como a sessão era semipresencial, a votação foi remota e de forma simbólica. Foi mantida a continuidade do programa de incentivos ao setor de eventos até 2026, com um teto de 15 bilhões de reais. 30 atividades econômicas, como bares, restaurantes e hotéis, vão ser beneficiadas com a medida. A relatora chegou a incluir a previsão de reajuste pela inflação, mas recuou e manteve o mesmo texto que veio da
da Câmara depois de um acordo com o governo. Daniela Ribeiro alegou que, como o Senado estava esvaziado, não havia certeza de aprovação. Além disso, se o texto fosse alterado, teria que voltar para uma nova análise dos deputados, o que poderia provocar mais prejuízos ao setor. O texto segue para a sanção presidencial. O Senado também avançou na discussão da proposta que pode turbinar os salários de juízes e senadores. Na Câmara, deputados emendaram o feriado e só voltam a trabalhar na semana que vem. Na véspera do feriado do Dia do Trabalhador, o Congresso estava praticamente vazio. Na Câmara, houve apenas uma sessão pela manhã. À tarde, o plenário estava fechado. Deputados vão esticar a folga, já que a próxima sessão será só na segunda-feira e sem previsão de votações. Já no plenário do Senado, poucos parlamentares participaram da sessão semipresencial. A maioria foi por videoconferência. Mesmo com o esvaziamento, os senadores avançaram com as discussões sobre a PEC do quinquênio. Hoje foi a quarta rodada de debates. Considerada pelo governo uma pauta bomba, a proposta de emenda à Constituição cria um aumento de 5% sobre os salários de juízes e promotores a cada 5 anos. Um impacto de 42 bilhões de reais aos cofres públicos. O que preocupa a equipe econômica, que quer evitar a criação de novas despesas, ao mesmo tempo que tenta aumentar a arrecadação. O presidente do Senado defendeu votar a PEC junto com o projeto que acaba com os supersalários. Pacheco nega que haverá mais gasto público. Ao invés de pagar auxílios ou de criar os chamados penduricalhos para poder remunerar os seus profissionais, de ter uma estruturação que tenha uma lógica a partir do tempo de dedicação exclusiva. No total, são 5 sessões de discussões no plenário. Falta apenas mais uma para que a proposta seja levada à votação. Para ser aprovada, a PEC precisa passar por 2 turnos com pelo menos 49 votos. Bom, a promessa por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que o quinquênio ele vai substituir os penduricalhos e outros benefícios. Mas se os benefícios já existem, você acha mesmo que eles vão ser retirados? Você acha mesmo que os penduricalhos do judiciário vão acabar por conta dessa possibilidade do quinquênio para a categoria? Eu duvido muito, Thiago Prudente. Se não tiver na lei, eu acho praticamente impossível. E aí eu fico pensando o seguinte, vamos lá, Heitor, faz uma continha aí. Se cair os penduricalhos, juízes e promotores ganham pouco ainda nesse país? Não. E aí você precisa colocar um quinquênio, porque lembrando que eles recebem os reajustes que são dados pelo judiciário, concorda comigo? Sim. Lembrando que juízes, desembargadores e por aí vai, controlam os tribunais, certo? Certo. E quem é que negocia com os servidores os aumentos que são dados? O próprio judiciário. Os próprios presidentes dos tribunais. Ou seja, você acha que os aumentos são pequenos para as categorias mais altas do judiciário? Sei, acredito. Então, assim, mesmo que caia os penduricalhos, ainda assim é um absurdo. É um absurdo que esteja discutindo uma situação como essa, um aumento para o judiciário brasileiro, que já ganha muito bem, e o juiz tem que ganhar bem sim, o promotor tem que ganhar bem sim, ninguém está falando o contrário aqui, mas é como se a gente estivesse falando aqui, Heitor, me dá a sensação quando eu escuto o presidente do Senado, que o juiz no Brasil ganha um salário mínimo, R$ 1.412, não é essa a sensação que você tem? Que estão passando fome com dificuldade de pagar a conta de luz. É essa a sensação que eu tenho. É que quando ele fala, e não é a realidade. Não é a realidade. Então a gente precisa colocar o pé no chão, e por isso que eu sou contra essa PEC do quinquênio. Sou favorável que acabe os penduricalhos de vez, em definitivo. Os servidores recebam seus salários e os benefícios que eles têm direito, e aqui quando eu falo servidores é juízes, promotores, e os benefícios que qualquer trabalhador tem, seja vale alimentação, vale refeição, como qualquer pessoa normal, porque eles estão no patamar de Deus, e aqui é uma crítica direta, porque muito juiz se acha dessa maneira. Estão no outro patamar, então é simples assim, porque se torna um escárnio para a sociedade. A palavra é essa mesmo. É um tapa na cara da sociedade. A gente está discutindo isso no dia do quê? Do trabalhador, certo? Juízes e promotores também são trabalhadores.
Só que não dá, gente. Não dá quando a gente fala de um salário de 1.412, um salário paulista de 1.600 e alguma coisa, tá discutindo aqui um quinquênio que vai fazer os salários que passam da casa dos 20 mil reais aumentarem. Fora que já recebem os penduricalhos. Não dá para se falar sobre isso. É um negócio absurdo, ainda mais quando se fica batendo na tecla o tempo todo nesse país de meta fiscal zero, déficit zero, meta fiscal zero. Aí depois o Congresso Nacional fica bravo quando o ministro da Economia vai lá e fala, olha, o Congresso precisa ter também responsabilidade fiscal. Então, assim, Congresso e o próprio governo fazem um discurso, mas na prática colocam outro. Então a gente precisa, se a gente quer realmente ter déficit zero, meta fiscal zero, que todo mundo trabalhe em conjunto para isso. Mas não dá porque, olha, mas é que vai beneficiar o meu colega, os meus colegas. Pensa no seguinte, pensa naquilo, pensa nisso. Então, na minha opinião, é que eu não posso usar outra palavra aqui, mas é um tapa na cara do trabalhador. Mas a vontade era falar outra coisa. 10h57, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à noite em São Paulo, prometeu que vai se reunir com setores e municípios afetados pela desoneração para discutir alternativas. O Alex Guzmão fala para a gente sobre a desoneração da folha de salário, a folha salarial. Já está virando uma novela mexicana ou uma novela bem brasileira, Alex? O governo diz que há margem para negociar a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no país e também dos municípios. Em São Paulo, o ministro da Fazenda disse que vai conversar com todas as partes envolvidas. Lembrando que eu vou ter que depois compensar, qualquer que seja a decisão, que não seja encerrar, qualquer que seja o custo tributário que isso vai ter, eu vou ter que tomar medidas compensatórias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para calibrar isso de maneira, nessa conversa, calibrar de maneira que eu possa reparar aquilo que não estava previsto no orçamento do ano passado. Na semana que vem, o governo vai ter um encontro com os municípios e quer marcar uma conversa com as entidades que representam as empresas. Para o presidente do Senado, é importante encontrar uma saída junto aos setores atingidos antes de uma decisão final da Justiça, que atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União para suspender a desoneração por meio de liminar do ministro Cristiano Zanin. Isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. Eu acho que nesse momento o governo federal deve apresentar alguma proposta alternativa, os municípios devem apresentar também, os setores devem apresentar também e sentarem-se à mesa para poder dialogar. Com o julgamento parado no plenário do Supremo, está valendo a suspensão do benefício fiscal. E diante da preocupação das empresas para fechar a folha de maio, se terão que recolher o imposto com a reoneração, Haddad disse que em breve a Receita Federal vai publicar uma nota com as orientações. O governo indica que sentiu o peso da reação do setor privado e do Congresso, mas que vai trabalhar pelo entendimento. Até porque o Planalto depende da Câmara e do Senado para aprovar projetos que considera importante para o país. A gente vai aprender com o episódio, nós estamos sempre abertos a aperfeiçoar a nossa relação, não tenho nenhuma dificuldade, né? O governo não tem dificuldade de relacionamento com as duas casas, muito pelo contrário, estamos construindo essa agenda. E não é de hoje que essa agenda está em pauta. A gente vem falando só aqui no Manhã Bandeirantes, na programação da Rádio Bandeirantes, há meses a respeito desse assunto. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua com essa conversa de a gente tem que se reunir com os setores, a gente tem que se reunir com a prefeitura, a gente tem que encontrar uma solução. Sabe o que parece, Tiago? Quando você tem alguém que você não quer se encontrar, mas a pessoa fica ali insistindo, vamos sair, vamos jantar, vamos almoçar, e vem o famoso, a gente marca, a gente vai se falando, deixa aí que a gente uma hora vai dar certo. Mas aqui não dá para adiar mais. Estamos falando da economia, estamos falando de setores importantes, os que mais empregam no país. Se realmente há interesse do governo de sentar com esses 17 setores,
Já passou da hora desse encontro acontecer. Não dá mais para ficar uma hora a gente marca, vamos lá, uma hora a gente se encontra. Eu tava nessa coletiva aí que o ministro Fernando Haddad deu aqui em São Paulo. Aliás, você tava marcado para 6 da tarde, para começar 8 da noite. Bando de chá de cadeira, você tá entendendo, Heitor? Foi fácil não aguardar, mas ele deu essa entrevista primeiro com o objetivo de agradecer a Câmara e o Senado a aprovação do PERSE, porque ficou dentro do orçamento desse ano, né? E aí a gente questionou sobre a desoneração. Um outro repórter, inclusive a questão aí fui eu que levantei sobre como as empresas ficam. E a gente tem que aguardar agora, que eu acho que é um ponto importante. E o ministro disse que a Receita vai soltar nos próximos dias as orientações para as empresas sobre a questão da desoneração, aquelas que são beneficiadas pela desoneração, como fazer a folha de pagamento, o recolhimento agora no mês de maio. E ele disse, teremos novidades. Que novidades são essas? Nós não sabemos. Se eles vão manter a desoneração enquanto o mérito é julgado no Supremo Tribunal Federal, mas ele prometeu novidade de como isso vai funcionar. Tirando isso, que é a questão prática de como essa questão vai funcionar, a gente tem uma reunião marcada com os municípios, com as entidades que representam municípios com menos de 50 mil habitantes, e a promessa de encontro com os setores. E nessa fala, Heitor, o ministro deixa claro que vai ter algum tipo de desoneração. Que tipo de desoneração a gente não sabe ainda. Que a alíquota vai ser empregada, nós não sabemos ainda. Porque você percebe na fala dele que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, eu vou ter que compensar de alguma forma o dinheiro que é utilizado na renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamento. Então, o governo já está calculando esse custo. A gente não sabe como vai se dar. O que a gente sabe é que da maneira que está hoje, que estava em funcionamento, não vai ser, isso ficou muito claro, mas que vai ter uma negociação. Mas a sensação que passa é exatamente essa que você disse. Fica tranquilo, tem um meme de um desenho do Patolino, do Pernalonga, que o Pernalonga cobra o Patolino sobre quando que eles precisam fazer alguma coisa que eu não lembro o que é. Aí o Patolino fala, marca segunda-feira. Aí o Pernalonga fala, não, mas tem todo fim de semana ainda. Não, mas segunda-feira é meu primeiro dia útil. Aliás, não, terça-feira. Quer saber de uma coisa? Quinta-feira. Não, sábado você me liga. Talvez no domingo, me dá uma ligada que eu vejo se a gente se encontra. Mais ou menos uma coisa assim do que está acontecendo agora. Então, o que a gente precisa de prático, primeiro, ver o que vai vir com essa nota da Receita Federal e que o governo realmente se reúna com os setores e com as prefeituras para negociar. O que se diz nos bastidores é o seguinte, que com as prefeituras a desoneração não teria um caminho, que ela não seria feita, mas teria uma negociação das dívidas das prefeituras. Já com os setores, seria negociado as alíquotas da desoneração e também a retirada gradual da desoneração. Vamos ver como é que vai se dar isso. Essa é a questão daqui para frente. Sobre o que foi feito para trás, a gente sabe que tem de tudo aí, erros políticos de um lado e para o outro, lobby para um, lobby para o outro, mas eu, como defensor, eu acho que é importante incentivos fiscais, renúncia fiscal para alguns setores, desde que, eu sempre pontuo aqui, com regras e também com o indicativo de que a política fiscal de renúncia fiscal exatamente está funcionando, e para isso você precisa de provas, e eu acho isso fundamental, eu sou totalmente favorável. Eu espero que esse debate aconteça, que essas reuniões aconteçam e que esses setores que são apontados como os que mais empregam consigam, de fato, ter essa renúncia fiscal. Não sei se esse modelo atual, mas um modelo que seja sustentável e ajude, sim, na geração de empregos, que esse é o ponto central. 11h05, o ouvinte participa conosco no nosso Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19971021493. Bom dia, Thiago. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia de trabalho para vocês. Eu trabalho de garçom. Eu entro agora às 11 horas. Aí trabalho até umas 3, 4. Volto às 6 e vou até meia-noite. Eu trabalho de garçom. E mudou muito o meu salário.
Antes os 10% era integral pro garçom, né? Eu acho que o dono viu que a gente tava ganhando um dinheirinho melhor, que o garçom dava para ganhar bem, tinha um salário bom. Hoje o salário é uma miséria, além de ser tributada a caixinha da gente, os 10%, né? Então, assim, a gente fica o dia inteiro à disposição do patrão, né? Eu saio agora 10 horas de casa, aí eu saio e voltar para minha casa à meia-noite, 1h da manhã, né? E esse negócio de trabalhar 4 dias, para quem trabalha na área da cozinha, né? Esquece. Nunca ia funcionar, assim, restaurante. Porque quanto mais a gente trabalha, mais eles querem que a gente trabalhe. E outra coisa, quem trabalha nessa nossa profissão em shopping, a gente fica meio que abandonado. Por quê? A gente fica lá, nesses horários todos aí, e não tem um lugar pra gente descansar, né? Só acho que eu trabalho aqui no Cambuí, mas mesmo assim é a mesma coisa, a mesma escravidão também, desculpa falar, né? Mas quem trabalha no shopping é pior ainda, porque eles fazem esse horário e tem essa folga de 3 horas. Ah, você tem uma folga de 3 horas, mas não tem um lugar pra tomar um banho, não tem um lugar pra descansar, né? Então, é tudo pro lado do patrão. E quando a casa começa a cair o movimento, sobra no nosso lombo. Alexandre Centro, um abraço para vocês e boa semana. Bom trabalho para você, Alexandro, começando já a jornada nesse feriadão, nesse dia do trabalhador. Tem mais mensagem de áudio chegando. Heitor. Oi, diga, Thiago. Só para falar, eu faço até uma dica para os ouvintes. Quando eu vou no restaurante, eu pergunto se os 10% vão para o garçom direto, sabia? E às vezes o restaurante fica meio assim com a pergunta, eu falo, vai pro garçom? Direto, esse valor que eu tô pagando? Porque você não é obrigado a pagar os 10%, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Você não é obrigado. Se o restaurante falar, uma parte vai, falar, então não vou pagar. Se uma parte vai pro bolso do restaurante, não, eu tô pagando pelo serviço prestado. Se não vai, eu tiro a caixinha. Se vai direto pro garçom, aí eu pago, porque todo mundo que paga os 10% espera que aquele dinheiro vá para quem atendeu ele. Concorda comigo, Heitor? É porque é taxa de serviço, não é taxa de lucro da empresa, do restaurante. Exatamente. Restaurante que faz isso é mau caráter. Para não dizer, a questão é essa. Eu não pago, se me responde que não vai. E eu geralmente pergunto pro garçom, chamo ele no canto e falo, meu amigo, isso aqui vai para você mesmo? Aí se ele me fala, ó, não vai tudo, às vezes eu dou por fora pro garçom e eu não pago na taxa de serviço, porque eu acho uma falta de respeito. E essa questão que o Alexandre levantou é um problema mesmo. Conversava com o Sushi Man há umas 3 semanas e ele falava sobre isso, que há essa jornada de trabalho que você trabalha um período, aí você tem uma folga, mas você não tem para onde ficar e volta a trabalhar à noite. E eu fiquei abismado, porque eu não sabia disso. E realmente, imagina a precarização para esses trabalhadores. E aí são questões que precisam ser discutidas, né, Heitor? E não só nesse dia, mas na rotina do trabalhador brasileiro. Claro que o 1º de maio é o dia para jogar luz a essa discussão, mas não pode amanhã esquecer tudo que foi falado no dia do trabalhador. Tem mais mensagem de áudio chegando também pra gente. Bom dia a todos, DJ Ali, Heitor Fredo, Thiago Prudente. É um prazer ouvir vocês nesse feriadão, 1º de maio, dia do trabalhador. E os últimos feriados o Jean brilhantou as nossas manhãs, mas até bugou, viu, Heitor? Na hora que você estava entrando, eu estava ouvindo pelo site, deu uma bugada, né? Eu vou pedir licença a vocês e colocar um comentário sobre hoje os 30 anos da morte do grande piloto, o maior que o Brasil já teve, Ayrton Senna. Né? Aquele cara que a gente parava todos os domingos que tinha corrida para assistir. A pessoa que fez a diferença numa época que a tecnologia era irrisória, né? Aquele primeiro carro, a Tottenham, que ele dirigia, depois foi para Lotus, enfim. A gente sabe toda a trajetória do Senna, então todas as lembranças, as boas lembranças e homenagens a esse grande piloto, o maior que o Brasil já teve,
para mim, o maior desportista depois do Pelé que o Brasil já teve. Depois de Ayrton Senna, ninguém foi igual. Mesmo os que se destacaram no futebol, ninguém era uma unanimidade igual ao Senna foi. E gostaria de falar para vocês dois que esse aumento proposto pelo governo, ele não deveria de ser sobre a inflação. Ele deveria ser sobre o preço da cesta básica. Aí o aumento seria real sobre a perda de salário do trabalhador. O aumento do salário mínimo. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, pela participação, por estar com a gente, pela lembrança a esse ídolo do esporte brasileiro, do esporte nacional e internacional, Ayrton Senna, recebendo uma série de homenagens nesta quarta-feira. Não poderia ser diferente, 30 anos da perda de Ayrton Senna. Uma das minhas primeiras memórias como ser humano, viu, Thiago? Tinha na época 4 para 5 anos, não acompanhava de perto as corridas, não entendia como funcionava um grande prêmio, mas entendi muito bem como funcionava a morte depois de ver o luto dentro de casa, dentro da comunidade ali, das pessoas próximas na vizinhança, do Brasil chorando por um ídolo. Foi o meu primeiro contato com a morte. O segundo foi a morte de Mamonas Assassinas em 96. São os dois momentos que eu tenho essa lembrança de entender que a vida uma hora termina. Eu consigo, assim, eu não presenciei, não sou contemporâneo de Ayrton Senna. Quando ele faleceu, eu não estava nem vivo ainda, então eu sou de posterior a Ayrton Senna, mas pela repercussão, pela história que ele construiu, a gente vê que é um grande nome e percebe que as pessoas sentiram muito a falta dele, né? A gente conversa com quem viveu esses momentos e tem essa nítida sensação. E eu acho que é o que o DJ Ale apontou. A gente consegue perceber que era realmente um ídolo, pela forma com que as pessoas falam e do sentimento sobre Ayrton Senna. Então, sem dúvida, foi uma grande perda para o Brasil, isso eu não tenho dúvida. E olhando a história, porque parece uma coisa muito doida, mas para mim, pro Thiago Prudente, que é de 95, Ayrton Senna faz parte da história, não faz parte da minha realidade. Muitas das coisas que eu olho estão nos livros de história. É uma coisa maluca, mas a gente tem que entender isso. Então eu faço a leitura em cima daquilo que eu conheço, pelos livros de história, pelos jornais, pela repercussão de datas importantes como essa e também pelo sentimento. Mas a sensação nítida que eu tenho é que, sem dúvida, eu acho que o DJ Ale acerta. E eu até colocaria ali, por serem esportes diferentes, Fórmula 1 e futebol, acho que Ayrton Senna e Pelé estão no mesmo patamar ali, pela comoção, principalmente aí do Ayrton Senna, na lembrança do que ele foi, do que ele representou e do que ele representa para o país até hoje, né, Heitor? E uma época em que o Brasil vivia dificuldades econômicas, passava por mudanças políticas, processo de impeachment, mas aos domingos o Brasil tinha algo em comum, se juntar para ver um brasileiro brilhar pelo mundo e erguer orgulhosamente a bandeira do Brasil, não como um símbolo político, mas como o símbolo de uma pátria mesmo, de uma nação que ele sempre defendeu nas cores do capacete, nas entrevistas e também nos seus resultados dentro das pistas. E deixando um vazio gigantesco, um vazio e uma comparação inevitável com os pilotos que vieram depois, Rubens Barrichello, com Felipe Massa, que também pagaram o preço de serem comparados a um gênio. E eles, grandes pilotos que foram, vice-campeões mundiais, com o potencial de terem erguido a taça, mas viveram à sombra de uma expectativa que o brasileiro tinha de reviver um ídolo do tamanho de Ayrton Senna. E não é tão simples você ter um cara desse tamanho em qualquer área. E ainda mais quando se fala de esporte, que vão mudando as tecnologias, vão mudando algumas das regras, mas o que não vai mudar nunca, sem dúvida, é a idolatria do Brasil por Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. 30 anos da despedida de um dos maiores nomes, não apenas do esporte, mas do imaginário brasileiro,
que hoje recebe todas as homenagens, inclusive dentro da Rádio Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo no nosso Manhã Bandeirantes, e na volta a gente traz mais informações da nossa região, a confirmação de mais 2 mortes por dengue na cidade. Um homem de 83 anos, uma mulher de 74 anos. A gente traz a atualização dos números dessa epidemia, que parece estar longe de terminar aqui na região. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redidor na região, agora com novos convênios. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou mais de 8.000 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos entre 11 de abril, início da campanha, e a tarde desta segunda-feira, dia 29. Os imunizantes continuam disponíveis nos 68 centros de saúde da cidade. A primeira remessa da vacina, recebida pelo município, tinha cerca de 8.000 doses. A entrega foi feita pelo governo do estado, que recebeu do Ministério da Saúde. De 1º de janeiro até o dia 29 de abril, Campinas registrou mais de 68.000 casos confirmados e 14 mortes por dengue. Na faixa etária de 10 a 14 anos, foram mais de 3.000 casos confirmados e 1 morte. O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de funcionamento de cada centro de saúde. Detalhes sobre cada unidade básica, incluindo o endereço e contato, estão disponíveis no portal da Prefeitura de Campinas. Não é preciso realizar agendamento para receber a vacina contra a dengue. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redidor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redidor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redidor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em redidor.com.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redidor na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 20 minutos. Pra gente fechar o nosso assunto anterior, tem mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte, o Edvalmir Massa, participando com a gente mais uma vez aqui no Manhã Bandeirantes. Ô, Tiago, tem que fazer uma ressalva aí, que eu acho que vocês estão falando sem saber como funciona a legislação da caixinha.
de restaurante. Né? Tudo bem você tirar a sua caixinha, você não quer dar porque não vai para o garçom? Não é isso. Vai para o garçom sim. Só que é o seguinte, a legislação permite, e o sindicato também permite, que você concorda que até a mulher da cozinha, a copeira, o manobrista, merece um pouquinho dessa taxa dos 10%? Isso é questão de justiça, meu caro. Então, o que é que a gente faz? Pois eu te mando uma planilha que eu tenho aqui dos clientes. Tem uma planilha onde pega todos esses 10%, coloca nessa planilha e vai num percentual que decidido entre os trabalhadores, quanto vai para o salão, quanto vai para a chapa, quanto vai para a cozinha, quanto vai para o pessoal do transporte, que é o manobrista, e todo mundo ganha, tá? Agora, caiu bastante a gorjeta, como esse cidadão falou aí? Claro! Por quê? Porque vocês, consumidores, nós, consumidores, com a abertura de a caixinha ser opcional, muitos deixam de pagar. Eu nunca deixei de pagar. Eu faço questão de pagar. Não é pensando no dono, é pensando nos trabalhadores. Mas muitos não pagam. E caiu a caixinha, tá? Eu tenho um funcionário de cliente meu que ganhava só de caixinha, ele do salão e fazendo as divisões certinhas para cada departamento. Ele ganhava 3.000, 3.500 só de caixinha. E é tributado sim, fala para esse cidadão aí que é tributado sim, porque a legislação trabalhista diz que isso é salário. Então tem que tributar INSS, imposto de renda na fonte e também ele recebe 8% do FGTS que vai ser depositado. Então, falar é fácil, mas entender como é o processo, muita gente não entende. Obrigado, Edvalmir Massa. Acho que o Edvalmir não entendeu, né, o que eu falei, né? A gente está falando a respeito de empresas que pegam o dinheiro e colocam no lucro do restaurante, não na divisão para os trabalhadores. É exatamente isso. Se dividir entre os trabalhadores é isso que a gente quer, mas não é isso que eu falei. E vai acreditar que todo restaurante vai repassar a caixinha também, aí é acreditar na Alice no País das Maravilhas, né? Tem muito restaurante que fica com a caixinha como lucro do estabelecimento e não divide, inclusive com relatos que já chegaram à justiça. No Distrito Federal, por exemplo, no ano passado, um restaurante foi condenado porque não repassava a gorjeta para os funcionários. A empresa devia só para um garçom R$125 mil. Esse é o ponto que a gente está abordando. Se tem imposto, tem que cobrar, e há uma divisão acordada com os funcionários, ok, né, Heitor? Isso é justo. O pessoal da cozinha, o manobrista, todo mundo recebe proporcional ao que foi determinado e o restaurante desconta aquilo que é imposto. Ninguém está falando que isso é ser contra. O que a gente está falando e o que o nosso ouvinte apontou é que tem restaurante que fica com parte da caixinha como lucro. E aí não dá, né? Agora 11h24, Campinas confirmou mais 2 mortes por conta da dengue. A Secretaria de Saúde da cidade atualizou os números da doença, que tem um total de 16 óbitos nesse ano de 2024. As 2 últimas confirmações de uma mulher de 74 anos com comorbidades, moradora da área de abrangência do Centro de Saúde Costa e Silva. Ela foi atendida em um hospital particular, teve os primeiros sintomas no dia 25 de março, faleceu no dia 28 do mês de março. Foi feito o exame, já se sabe que ela foi infectada pelo sorotipo 1 da dengue. E a segunda vítima, um homem de 83 anos com comorbidades, morador da área de abrangência do Centro de Saúde do Taquaral, também atendido na rede privada, começou a ter sintomas no dia 3 de abril e morreu no dia 8. Foi confirmada a infecção nesse segundo caso pelo sorotipo 3. Entre 1º de janeiro e ontem, confirmados mais de 70 mil casos de dengue em Campinas. Como em todas as situações dos casos confirmados, as medidas preconizadas, segundo a Prefeitura, foram desencadeadas na região. Então, ações realizadas assim que teve a confirmação já na região do Taquaral e também no bairro Costa e Silva. A Prefeitura de Campinas afirma manter ininterruptas
as ações de combate e prevenção à dengue no município com a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, com ações educativas e de mobilização da sociedade e organização e limpeza da cidade. O levantamento da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, esses dois levantamentos indicam que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Por isso é importante a gente continuar com os cuidados no quintal, na varanda do apartamento, observando se o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, está sendo protegida ou não. Às vezes com um vasinho de planta, às vezes com uma tampinha de garrafa, tudo isso já é o suficiente para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A gente não pode perder essa guerra contra a dengue. Agora, 11h26. Campinas também tem a campanha do agasalho já sendo realizada nesse ano de 2024. Estamos num período de temperaturas atípicas para o outono, mas o frio vai chegar. E a campanha tem a intenção de arrecadar e distribuir roupas de inverno e cobertores à população em situação de vulnerabilidade. Campanha que conta com o apoio da Rádio Bandeirantes Campinas. O Guilherme Selegato fala um pouco mais pra gente de algumas das entidades e algumas das famílias que já começam a receber aqueles agasalhos que foram doados em bom estado de conservação, aqueles cobertores que vão fazer a diferença na vida dessas famílias. E conta pra gente como a gente pode ajudar daqui pra frente também. Guilherme. Qual o valor de um sorriso sincero? Tem coisas na vida que não tem preço, né? E muito desse sorriso se dá por meio de ações sociais desenvolvidas nas cidades para atender famílias carentes e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes dependem desse tipo de atitude para viver. Muitas famílias aqui são carentes, muitas não trabalham. E quando vem esse tipo de doação é muito bem-vindo e muito abençoado. Ações como a campanha do agasalho. O inverno começa só dia 20 de junho, mas a Secretaria de Assistência Social já deu início ao projeto, que este ano tem como tema Transforme o Tom deste Inverno. São 107 postos de arrecadação espalhados pela cidade e quase meia tonelada de roupas já foram arrecadadas. A coordenadora da campanha alerta a população para a importância de não se doar roupa em mau estado de conservação. As doações elas são direcionadas para as entidades, que elas vão até o nosso almoxerifado para retirar. Essas doações também elas vão para os nossos abrigos, para a pessoa em situação de rua. E toda essa doação é repassada também para instituições como a organização solidária Salve a Luz, que atende comunidades carentes aqui da cidade de Campinas, levando muita alegria para toda a família. É muito importante nós, como seres humanos, poder ajudar o nosso próximo. Isso é muito gratificante. A Sueli é moradora da comunidade Paraisópolis, no Satélite Íris, em Campinas. Para ela, o trabalho da instituição faz toda a diferença, principalmente por muitas vezes não ter condições de poder dar uma roupa aos filhos e que com as doações ficam extremamente felizes. Muita gente não tem não tem condição de estar comprando, muitas mães desempregadas, muitas vezes os filhos não têm, chega o frio, passa bastante frio. A campanha do agasalho, que tem apoio também da Rádio e TV Bandeirantes de Campinas, acontece até o dia 31 de julho, mas pode ser prorrogada. E se você vir uma caixinha como essa, pode fazer a doação e ter a certeza de que quem for receber os itens ficará grato e vai até cantar de felicidade. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Que gracinha, para quem nos acompanhou aqui com imagem no nosso canal do YouTube, viu o sorriso dessa criança que canta melhor do que nós dois juntos, viu, Thiago Prudente? Exatamente. E a gente volta amanhã, a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes. Tiago, um bom trabalho para você neste Dia do Trabalhador. Para você também, Heitor, para os nossos ouvintes, para quem está de folga, aproveite essa folga e que seja um dia, não de parabéns, mas um dia de reflexão e também de cobrança, de luta, como é os outros dias que nós temos aí, para que todos os trabalhadores do nosso país tenham melhores condições, sejam eles formais, informais, os que são proprietários de empresas, que todos possam ter aí um caminho melhor para o nosso país. Um abraço para você e eu volto na semana que vem só na semana que vem, só na quarta-feira que vem, porque
Não vou ficar as férias todas de folga do Manhã Bandeirantes, mas alguns dias aí, Heitor. Um abraço, hein? Até a próxima quarta-feira, então, Tiago Prudente, com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi. Na mesa de som e central técnica, a gente fica por aqui. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área, o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e um bom feriado a todos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Bandeirantes.